Vamos lá. Hoje é filosofia. E é o último da apostila 2, né? Hoje. Então, vamos lá. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Esqueci de dar bom dia para todo mundo. Obrigado a quem participou no sábado, foi muito massa. E vamos conversar para marcar mais, sem dúvidas, faremos outras vezes. Eu acho que foi importante para todo mundo. Quem não conseguiu participar, tenta da próxima, porque realmente valeu a pena, gente. Pelo menos para mim valeu a pena. Então vamos lá. Hoje, lá na última aula de filosofia, a gente falou sobre a política em Aristóteles. Hoje a gente vai dar um salto temporal, tá? Então a gente vai para a Idade Média, certo? Então, Idade Média, só lembrando todo mundo, é aquele período em que todas as coisas são explicadas a partir de Deus, certo? Então, existe um teocentrismo no mundo e a igreja é quem controla uma série de coisas, inclusive a moral, as crenças, as letras, a gente vai ver isso. A igreja é a conselheira da realeza, então a igreja vai estar ali muito próxima dos reis, dos absolutistas e tudo mais, né? A gente vai ter o clero e a realeza ali no topo da pirâmide, principalmente no período da Baixa Idade Média, quando começa o feudalismo, certo? Eu peguei essa imagem para representar a Idade Média, que é do Michelangelo, né? Que é a origem de Adão, que eu acho que todo mundo conhece essa imagem, e é uma das mais clássicas, assim, né, que a gente tem. Antes de eu seguir, quem puder ligar a webcam, eu agradeço para olhar essas carinhas bonitas de vocês. Então, vamos lá. Cristianismo, senhoras e senhores. O cristianismo ele começa a surgir com Cristo, né? A gente às vezes tem a ideia de que, na verdade, o cristianismo é mais antigo que Cristo, e não é isso. O judaísmo é mais antigo que Cristo. Então, a gente tem a origem do cristianismo no judaísmo. Daí eu quero lembrar todo mundo que Jesus Cristo era um judeu, né? E foi justamente a partir dele que surgiu isso que a gente hoje chama de cristianismo. Foi Jesus Cristo que espalhou o cristianismo pelo mundo? Não. Foram Paulo e Pedro, certo? São Paulo e São Pedro. Mas vamos lá. O cristianismo, como todo mundo sabe, é monoteísta, ou seja, ele acredita em um Deus único. Ele tem um caráter messiânico, né? Então ele acredita que virá um Salvador, um Messias, que vai expiar todos os pecados do mundo. E para o cristianismo, esse Messias é justamente Jesus Cristo, né? E aí, por que os judeus não são cristãos? Os judeus não são cristãos justamente porque eles não entendem Cristo como Messias. Eles não aceitam Cristo como Messias. Cristo era um profeta para eles. Ele não é ainda o Messias. Compaixão é a força motriz do cristianismo. Ama o próximo como ama a ti mesmo, certo? Então, essa ideia de você sempre amar o outro, independente do que seja, de você sempre ser essa pessoa boa e que vai fazer o bem, independente de qualquer coisa, são algumas das características principais aí do cristianismo, certo? Então, por exemplo, essa coisa da gente fazer o bem para o outro sem pensar em nós mesmos, né? Esse altruísmo todo é uma característica muito própria do cristianismo e que aparece ali, né? Eu acho que é uma coisa muito bonita, inclusive.
O cristianismo ele começa a se expandir pela Europa no século II depois de Cristo, claro. Ele é difundido, como eu já disse, por São Pedro e São Paulo. Ele se contrapõe ao pensamento greco-romano, ainda que ele use a filosofia grega para uma coisinha, que é justamente você conseguir sistematizar o pensamento cristão, né? Então, eles vão usar essa metodologia da filosofia para conseguir sistematizar esse pensamento. Ele se desenvolve mais fortemente durante o período da queda do Império Romano, né? Então, o Império Romano ele começa a cair justamente ali no século II, ele começa a perder força, ele abandona alguns dos lugares em que eles estiveram antes, por exemplo, a Grã-Bretanha é abandonada por eles. Como eu já disse, a filosofia grega vai servir como base para esse processo de sistematização racional do pensamento cristão. Eles usam do direito romano como um direito universal, e o nosso direito hoje, ele ainda é um direito romano, tá? Ele é baseado no direito romano ainda. A gente tem como documento disso tudo a Bíblia, né, que são os documentos de fé. Então, para o cristianismo, a Bíblia é sim um documento. A Bíblia é, de fato, algo real, histórico, documental. E aí a gente tem dois documentos, né, duas partes desse documento, por assim dizer, que é o Velho Testamento, né, que é a Torá do judaísmo, e nós temos o Novo Testamento, que está incluso ali na Bíblia, que é a partir do momento que Jesus Cristo aparece, certo? Então, dois testamentos com uma coisa muito interessante de diferença entre esses dois testamentos, que são as características de Deus, né? O temperamento de Deus, por assim dizer. No Velho Testamento a gente tem um Deus muito raivoso, um Deus que traz desgraça, e já no Novo Testamento a gente tem a figura de Deus representada por Jesus Cristo com a compaixão, né? Então existe uma diferença grande aí, o Deus do dilúvio e o Deus da compaixão, certo? Seguimos. Primeiro momento do pensamento cristão, ele vem da patrística. Daí a patrística, os padres da igreja. Padre aqui é a palavra padre mesmo, de pai, certo? Então, os pais da igreja são os primeiros pensadores cristãos que começam a sistematizar o pensamento cristão de fato e a fazer com que ele seja uma filosofia mesmo, certo? O grande expoente da patrística foi o Agostinho, Aurelius Agostinho ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele viveu ali entre 354 e 430 depois de Cristo, então a gente está aqui falando de um período bem antigo ainda, né? O Agostinho ele escreveu, acho que, dois grandes livros que a gente pode colocar como os principais dele, que são A Cidade de Deus, que é a grande obra filosófica do Agostinho, e o Confissões. O Confissões é um livro que eu gosto muito, embora eu tenha muitos problemas com Santo Agostinho, o Confissões é um livro que eu gosto bastante. Aí, rapidamente, eu vou contar um pouco da história de Santo Agostinho para vocês. Como dizem aí nas internets, eu vou expor o Santo Agostinho. Santo Agostinho era um cara que ele curtia um rolê. Então, ele era um cara que curtia estar sempre nos rolês, exposed total agora. Ele era um cara que curtia estar sempre nos rolês. Ele era um cara que curtia, no português correto aí, uma putaria, tá? Então, ele era um boêmio, Santo Agostinho. E aí, ele tinha duas pessoas que ele amava incondicionalmente. A mãe dele, que também foi beatificada, que é Mônica, Santa Mônica, e um amigo dele,
né? Os historiadores da filosofia dizem que esse amigo não era um amigo, de fato, né? Ele era o boy do Agostinho. E aí o que acontece? O Agostinho tem que se casar com uma mulher, estabelecer família, né? Aí acontece que a mãe dele morre, o amigo barra boy dele morre, a esposa e o filho morrem, e o Agostinho fica lá, puto da vida porque todo mundo morreu, e ele tá vivo ainda, né? Então tem aquele momento de tristeza forte ali pro Agostinho. E aí o Agostinho ali, naquele momento, ele tá lá exagerando nas biritas e tal, não sei o que, vai nos cabaré e tal. E aí um belo dia ele tá na casa dele, de buenas, e ele diz escutar uma voz no quintal do vizinho. O Agostinho vai lá no quintal do vizinho e ele encontra numa mesa de pedra uma Bíblia aberta, num salmo. Ele lê aquele salmo e imediatamente ele é convertido ao cristianismo. Daí ele se arrepende de todos os pecados dele, ele vai pro mosteiro, ele se torna padre, depois ele se torna bispo e então ele se torna santo. Agostinho é um dos responsáveis pela primeira tradução da Bíblia do grego, certo? Só que Agostinho não sabia grego. Então, a Bíblia tem uma série de erros de tradução. Quando a gente pega esse texto que é traduzido diretamente do grego, ele tem uma série de erros de tradução justamente porque esses padres que estavam ali traduzindo a Bíblia, eles não tinham o conhecimento do grego. Eles tinham conhecimento muito forte do latim, mas eles não tinham conhecimento do grego. E aí o Agostinho ali, quando ele vai se tornar padre, ele começa a entrar em contato com a filosofia. E aí ele entra em contato com um filósofo específico chamado Plotino. O Plotino, ele era um romano neoplatônico. Isso quer dizer que ele trazia de volta o platonismo, ele trazia de volta as ideias de Platão, de uma forma bastante própria dele. E aí o Agostinho conheceu Platão por meio de Plotino, certo? E aí ele se encantou pelo Platão. Mas há quem diga que Agostinho nunca leu uma linha de Platão, tá? Mas, no mais, a gente tem uma cristianização do Platão feita pelo Agostinho. Ele se tornou, né, bispo de Hipona, que fica na África do Sul, ficava na África do Sul. Então, esse quadro que eu coloquei aqui não é bem o que eu queria colocar, porque o Agostinho ele era mais negro do que isso, tá? Então, ele vivia na África. A gente vai ter uma série de, assim como Jesus Cristo, né? A gente vai ter uma série de identificações brancas e europeizadas dele, mas na verdade ele era um cara negro, tá? Assim como Jesus Cristo era um cara árabe, portanto de pele negra, o Agostinho também provavelmente tinha essa pele mais negra, certo? Daí eu coloquei aqui um trecho do Confissões, que eu acho que ele resume bastante a obra do Agostinho. Olha só que bonito, ele escreve muito bem, Agostinho. Todavia, esse homem, partículazinha da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Todos os livros do Agostinho, ele está fazendo também um louvor a Deus, tá? Então ele está louvando a Deus o tempo todo. Essa é uma característica muito forte da filosofia cristã. Esse louvor ao divino, a Deus. E aí vocês vão ver porque que esse trechinho resume bastante o Agostinho. Então vamos lá. Filosofia agostiniana. Ele foi influenciado pelo Platão, como eu disse, e ele aceita a dicotomia entre o mundo inteligível e o mundo sensível, certo? Só que ele vai transformar esse mundo inteligível e esse mundo sensível em cidade de Deus e cidade dos homens.
que é aquilo que ele apresenta nesse livro dele, A Cidade de Deus. Então vamos lá. Uma coisa muito importante para a gente entender o Agostinho é: todos nós somos pecadores, certo? Assim como a Igreja Católica, principalmente, coloca isso para a gente. Nós todos somos pecadores. De onde veio o pecado? O pecado vem do pecado original cometido por Adão e Eva, né? E daí a gente tem uma discussão grande aí em torno de Adão e Eva. Eu gostava de dar essa aula na escola porque ela sempre causava pequenos tumultos, por assim dizer, e era muito divertido, porque você tinha muita gente defendendo Adão e Eva de fato como um fato histórico, né? E não como uma alegoria, não como uma analogia para expressar alguma coisa, né? Daí o Agostinho aqui, ele está pensando também como um fato histórico, tá? Então, para a gente entender a filosofia cristã, a gente precisa partir do ponto de que todos esses caras que escreveram sobre a filosofia cristã, eles eram muito cristãos. E por serem muito cristãos, eles partem do ponto de que eles acreditam em tudo aquilo, de que não é mito, de que, enfim, é um fato histórico, certo? Então eles consideram a Bíblia de fato como um documento histórico, tá? Então Adão e Eva existiram de fato. Eva foi lá, comeu a maçã tentada pelo demônio, levou Adão. Adão também comeu a maçã. Deus expulsou os dois do paraíso, expulsou eles para a terra, que é um lugar imperfeito, que é um lugar sensível, que é um lugar onde a dor e a tristeza existem, certo? E a gente tem que expiar os nossos pecados. Então, como que a gente vai expiar os nossos pecados? Vivendo uma vida de acordo com as leis da cidade de Deus na cidade dos homens. Então, essas leis, esse direito universal romano que eu falei para vocês lá no começo, ele é muito importante aqui porque ele é um direito cristão também, certo? Ele é um direito judaico-cristão. A nossa moral, ela é uma moral judaica cristã até hoje. Então, a gente vive a partir de pressupostos judaico-cristãos. Isso quer dizer basicamente que você não precisa ser cristão para ser cristão no nosso mundo. Isso quer dizer basicamente que se você está inserido no nosso mundo, você já tem pressupostos cristãos, certo? Então, a própria compaixão, como eu disse lá no começo, a própria noção de fazer bem ao outro, sem pensar em si mesmo, a própria noção de seguir aqueles 10 mandamentos do Velho Testamento que muitas vezes a gente segue, a própria noção de família é uma noção cristã, a noção de casamento é uma noção cristã, a noção de monogamia é uma noção cristã. Então a gente tem aí uma série de coisas que formam o nosso modo de vida mesmo. Então olha só, enquanto na cidade de Deus tudo é iluminado, na cidade de Deus absolutamente todas as coisas são perfeitas, assim como são no mundo inteligível do Platão. Na cidade dos homens é a cidade do pecado, certo? Então aqui a gente está pecando. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, todos nós somos pecadores. O que fazer então, já que todos nós somos pecadores? Viver de acordo com as leis de Deus. Daí o Agostinho vai fazer uma coisa. Como que eu vou entender essas leis de Deus? Eu tenho razão, Deus me dotou de razão. Escutem o que eu estou dizendo. Deus me dotou de razão. Deus deu a mim a razão. Certo? Não é que eu tenho a razão e que isso seja biológico nem nada do tipo. É que Deus deu a mim essa razão. E Ele me iluminou com razão. Como que eu vou alcançar esta razão? Por meio da minha fé. A fé, ela não pode, em momento nenhum, ser submetida à razão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que
a razão, ela vem sempre como uma forma de encontrar Deus por meio da iluminação que a gente alcança com a fé, certo? Então, a fé é uma característica aqui para o Agostinho essencial, certo? É um conceito filosófico de fato. Eita, eu não... Então, teoria da iluminação, gente, que é justamente essa teoria que o Agostinho coloca, de que nós somos iluminados pela razão essencial, que é a razão de Deus, pelo amor supremo, que é o amor de Deus, e que é por meio disso que nós podemos conhecer a verdade. Então, olha só, nós somos pecadores desde o nascimento, graças ao pecado original. Então, todos nós viemos de Adão e Eva. Isso quer dizer que todos nós carregamos os pecados de Adão e Eva, certo? É quase uma dívida histórica que a gente tem com Deus. A gente carrega todos esses pecados e eles vêm carregados de várias outras coisas, né? Da culpa, da vergonha e de uma série de outras coisas. Para que a gente possa conhecer a verdade e a felicidade, alcançarmos a felicidade de fato, é preciso crer e temer a Deus. O temer a Deus é uma coisa muito própria do Antigo Testamento, né? Temer significa ter respeito, né? Então, você respeitar a Deus sobre todas as coisas. Você colocar Deus acima de todas as coisas, tá? Crer, obviamente, daí a fé aparece de novo. E apenas por meio dessa iluminação divina que a gente vai poder conhecer a verdade. Isso quer dizer basicamente que eu tenho a noção de que Deus existe, eu acredito em Deus, eu sou iluminado por Deus. A minha razão, eu entendo que é uma dádiva de Deus e que eu tenho que usá-la para alcançá-lo. E é só por meio disso que eu posso conhecer a verdade. A verdade nada mais é que Deus. Todas as verdades se resumem em uma única coisa: Deus. Então, tudo que existe feito por Deus é a verdade, com letra maiúscula mesmo, tá? Só em Deus está a felicidade. Então, eu só posso encontrar a felicidade em Deus. E só dele, todas as coisas boas podem derivar. Quando eu digo que eu só posso encontrar a felicidade em Deus, e aí no Confissões o Agostinho deixa isso muito, muito claro, para eu conseguir encontrar Deus, como que eu faço? Como faz para encontrar Deus? Quem aí já encontrou Deus? Luísa, cadê a Luísa? Oi, senhor. Acho que rezando, não é? Rezando? Segundo a fé cristã, segundo a fé cristã, se você parte do princípio do Gênesis, você encontra Deus no outro, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Esse é o princípio da fé cristã, do encontro do A semelhança de Deus, tipo, amar o próximo como a você mesmo. Amar o próximo como você mesmo. Mas eu tô falando de uma coisa maior, assim. Como você encontra Deus? Porque, assim, e tem um trecho lindo no Confissões do Agostinho, que ele fala assim, procurei Deus no mar, procurei Deus nas estrelas, procurei Deus nas florestas, e encontrei semelhanças. Ele nunca encontra, de fato, Deus. Onde está Deus para ser encontrado? mas essa questão do Confissões, ele questiona isso porque na mesma época que ele estava escrevendo, que ele aí depois deu nascimento ao que são os agostinianos hoje, existia São Francisco, eles são contemporâneos, e São Francisco
por mais que as pessoas achem que ele é o santo dos animais, e quase não tem nada a ver, a essência franciscana está muito na questão de lidar com os leprosos. Essa é a questão. E depois, quando falece São Francisco, São Boaventura, que é quem assume a ordem, começa a escrever essas coisas. E aí é onde Agostinho rebate o São Boaventura, dizendo que sim, nessas coisas há alguma coisa de Deus, mas ela não pode me levar a refletir Deus. Né? Essa é a teologia agostiniana rebatendo a teologia que não é a franciscana, a teologia que São Boaventura escreveu. E para Agostinho, aí entra a questão do pós-morte. Você vai ganhar o reino do céu se você aqui fizer todas aqueles sacrifícios. E aí sim você vai contemplar a Deus. É a inspiração do Evangelho de João aí, um pouquinho há uma linha nessa mesma época que é escrito o Evangelho de João, que hoje dá origem ao que se chama de teosofia, né? E essa é uma linha que Santo Agostinho bebeu muito, que é o que deu a origem aí ao berço do Evangelho de João. Eu penso um pouquinho isso do que eu estudei. Olha só, temos uma grande conhecedora da filosofia cristã aqui, gente. Olha só, o que a Isa falou é isso. Antes de eu continuar, Breno, pode falar. Eu ia falar mais ou menos das coisas que a Isa falou, mas também, tipo, eu penso se a felicidade está em Deus, então se você for feliz, você está com Ele, né? Você está com Ele, mas você está com uma semelhança possível dele. Porque a grande sacada do Agostinho é a mesma sacada do Platão. Eu vi aqui no chat, alguém já respondeu certo o que é. E a Isa também já falou também. Mas, olha só, é a grande sacada do Platão. Nada do que a gente encontra neste mundo pode ser comparado, de fato, ao original. Aquilo que é essencial. Então, tudo que tem aqui é uma mera cópia daquilo que realmente é. Como que eu vou encontrar Deus e como que eu vou ser feliz? Morrendo. No pós-mortem. Então eu preciso morrer para conhecer de fato essa felicidade. É só morrer? Então quer dizer que eu quero ser feliz, né? Eu vou ali na cozinha, vou pegar aquela faca de peixeiro, vou cortar minha jugular e é isso. Vou ser feliz, vou encontrar Deus e vou ser feliz. Não é isso. Eu preciso seguir uma vida de acordo com as leis de Deus. Eu preciso me arrepender de todos os meus pecados. Não é uma questão de não pecar, né? É uma questão de me arrepender dos meus pecados. Porque nós somos imperfeitos e toda aquela ideia. Nós somos semelhança de Deus e não Deus. E justamente por isso que a gente vai acabar pecando em algum momento. E eu preciso viver essa vida bem regradinha, de acordo com os preceitos cristãos, para no momento em que eu morrer, de fato, suicídio não é uma alternativa para o cristianismo, né? O suicídio é muito condenado pelo cristianismo, porque se Deus te deu a vida, só Deus pode te tirar essa mesma vida. E eu não posso, seria um pecado assim terrível eu me matar. Então, é só morrendo no momento certo, na hora certa, quando Deus quer, né? Luísa, você levantou a mão, amore? Sim, é que você estava falando sobre, tipo, aqui na Terra a gente achar uma coisa, uma parte de Deus, uma semelhança dele. Mas tem uma parte na Bíblia que diz que a gente pode enxergá-lo nas pequenas coisas, mas quando a gente morre, a gente vai ver a beleza de Deus. Uhum. Não que Deus seja bonito, porque na Bíblia diz que, tipo, Jesus não era uma pessoa bonita de feição. Ela era bonita, ele era bonito. Né? Mas ele era bonito por ser Deus, né? E Sim. aí eles dizem que quando a gente morrer, a gente vai enxergar essa beleza. Uhum. Tipo, não tem uma diferença entre ver Deus na Terra e depois enxergar essa beleza quando morrer? Sim,
porque ele está partindo justamente de novo, volto com Platão, do princípio platônico de que o belo, de fato, ele está lá, nesse outro mundo, no caso do Agostinho, na cidade de Deus. Aqui eu posso ver semelhanças, eu posso ver reflexos de Deus. Eu posso ver, por exemplo, entrando na questão da beleza mesmo, né? A gente tem um padrão de beleza muito bem construído. Daí as representações europeias de Jesus, né? Então, porque o nosso padrão de beleza é o quê? Europeu. Então é aquele cara com o cabelo liso, comprido, barbudo, de olhinho claro, bonitão, né? Esse é um padrão de beleza. Mas esse padrão de beleza, ele não expressa de fato a beleza, né? A beleza com letra maiúscula aqui, o belo. O belo, ele existe só em Deus. Então, a ideia de se contemplar o belo é a ideia de se contemplar Deus. Eu posso contemplar as coisas parecidas aqui na Terra. Eu posso contemplar meros reflexos dessa beleza. Então, por exemplo, quando vocês estão me contemplando, vocês estão contemplando um mero reflexo dessa beleza, certo? Porque, embora eu seja belíssimo, Deus é 10 vezes mais belo que eu. 10 vezes não, infinitamente mais belo que eu, porque ele é a beleza, entendeu? Então, existe o belo aqui e o belo lá. O belo de lá é o belo. O belo daqui é o belo. Só belo. É uma coisa passageira, até porque é efêmero, né? Até porque a beleza não dura a vida toda. Então, em algum momento, aquilo que a gente considera belo vai deixar de ser belo. E os padrões estéticos de beleza mudam bastante, né? Por exemplo, o padrão estético de beleza na Idade Média, o padrão estético de beleza feminino na Idade Média, ele era um padrão estético de beleza bem diferente daquele que a gente tem hoje. O padrão estético de beleza feminino daquela época eram mulheres mais gordinhas, mais rechuchudas. É só vocês pegarem as pinturas daquela época. As mulheres, elas tinham mais carne, porque você ser gordinha significava que você tinha dinheiro, que você tinha posses. As mulheres magras, elas não tinham o que comer. Isso era ruim, né? Então, a gente tem essa questão do belo, da beleza, enfim. A outra do chat. Ai, meu Deus. Então é isso. Então, eu tenho que seguir esta vida cristã, regrada, de acordo com os preceitos, amar o próximo como a si mesmo, seguir os 10 mandamentos, mas esses 10 mandamentos, de fato, resumidos em um só, que é amar o próximo como a si mesmo e ame Deus acima de todas as coisas. E aí, então, no momento em que chegar a minha hora derradeira da morte, eu poderei ser, enfim, feliz, porque eu encontrarei Deus. Né? Eu me arrependi de todos os pecados e daí eu poderei, enfim, encontrar Deus. Dúvidas, comentários? Tudo certo? Uma coisa importante de dizer também é que as ideias divinas, elas existem apenas na mente de Deus. De novo, tudo que existe fora da mente de Deus é uma semelhança àquilo que é original. Vocês estão percebendo a cristianização do Platão, né? Que é muito, muito próximo ao Platão. É muito igual ao Platão, tudo que Santo Agostinho está colocando aqui. David está ali até tremendo agora, mas está tremendo porque eu estou falando do Platão. É por meio da fé que a gente pode conhecer essas coisas, ainda que fracamente na nossa realidade, ainda que de uma forma muito distante daquilo que é de fato. E a gente precisa, então, ter a fé na vida terrena, seguir as leis divinas, para que a gente possa encontrar Deus após a morte e ser feliz nessa cidade de Deus, onde todas as coisas são e sempre serão, certo? Lê. Diga. Oi, professor. Fala, loira.
Professor, nessa época existia a ideia de inferno, de que havia essa dualidade após a morte, de que não necessariamente você iria para o céu, e sim, dependendo do seu comportamento, você poderia também ir para o inferno. Sim. Isso é uma dualidade cristã muito forte e é uma das coisas que levou as pessoas na Idade Média a serem mais facilmente controladas, né? Por meio do medo. Então, você colocava o medo das pessoas de que se elas não seguissem aquilo, elas iriam para um lugar muito ruim, né? Quando elas morressem, elas não encontrariam a vida eterna. E a morte, né, no cristianismo, ela tem uma negatividade muito forte, né, nesse sentido. Então, isso é uma das coisas que leva a gente traz conosco até hoje, né? O medo da morte, o medo do fim, o medo do desconhecido. Então, Deus me ilumina a ponto de mesmo que eu não possa conhecê-lo, eu tenho fé e eu acredito nele, né? Agora, a morte é uma coisa que assusta as pessoas e a ideia de que você vai ter a vida eterna, de que você vai encontrar Deus, traz conforto para as pessoas que ficam, né? Agora, a ideia de você não seguir uma vida cristã, de você não seguir uma vida boa e você ir para um lugar sombrio e tenebroso, como é descrito o inferno, e você ficar justamente espiando os seus pecados o resto da eternidade, porque é basicamente isso que acontece, você vai com o demônio para o inferno para ficar ali espiando todos os seus pecados e tal, é uma coisa muito forte. A grande questão é que depois de Dante e da Divina Comédia, essa noção do inferno ela ficou ainda mais aterrorizante, né? Você tem lá no Dante os 7 infernos. Então, cada inferno, isso é baseado também na mitologia grega, né? Você tem um inferno para cada coisa, para cada pecado que você cometeu. Então, é bem louco, assim. Eu gosto muito de pensar nisso usando como exemplo o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Que é incrível e tem aquele lugarzinho que você vai esperar, que é alguns chamam de umbral, outros chamam de, como é que é? Esqueci o nome agora. Fugiu. Enfim, aquele lugarzinho Purgatório. 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 Purgatório? Isso, purgatório, lá mesmo. Você vai ficar lá no purgatório esperando ser julgado por um tempo lá. Tá? Então, tem de fato essa dualidade muito forte. Fala, Platão! Professor, veio uma dúvida na minha cabeça. A que razão é essa que ele defendia? Porque não é a das ciências naturais, porque ia, querendo ou não, contra os preceitos da igreja. Então, qual que era essa razão que ele defendia? Essa iluminação dada por Deus. É a possibilidade que Deus te deu de conhecer as coisas nesse mundo e de pensar por você mesmo. Lembrando que aqui tem uma coisa muito importante, né, gente? O livre-arbítrio. E é justamente o livre-arbítrio a grande sacada da igreja, do cristianismo. Deus te deu o livre-arbítrio. Isso quer dizer que você é livre para seguir as leis de Deus. Certo? Então, você não é livre para seguir as coisas do jeito que você quiser. Você é livre para seguir as leis de Deus. E é a razão que vai te ajudar a entender isso. Essa razão, pro Agostinho, é justamente a iluminação. Tá? Só que ela só pode funcionar direito por meio da fé. Então, não é como a gente entende a razão, que a gente tem essa dualidade, né? Razão e emoção. A razão, geralmente, ela, na nossa época, no nosso entendimento, a razão ela tem que estar acima das emoções para que a gente possa tomar as decisões mais corretas, né? É o que o Aristóteles dizia. Então, o meio termo, o justo meio, né? Você deliberar para conseguir tomar as suas decisões possíveis. Para o Agostinho, não. Você tem que colocar a fé em cima disso,
tá? Então, a fé, ela vai funcionar mais ou menos como que um guia da razão. Tudo bem? Beleza, valeu, professor. Imagina. Então, vamos lá. Já que a gente entrou nessa história de razão, peraí. Isa, os agnósticos e ateus estão no inferno. Então, muito provavelmente, se eles não se arrependeram dos pecados deles de não acreditarem em Deus, tá? Peraí, por que seres iluminados? Abre o áudio aí. Não, então, para o Santo Agostinho, a ideia de acreditar, de você entender que você cometeu os seus pecados e querer querer melhorar diante de Deus, redimir, você seria uma pessoa iluminada. Agora, os agnósticos e os ateístas, por não acreditarem ou não se arrependerem, então, de não acreditarem, eles não seriam seres iluminados. Sim. É isso. Não tem nem o que dizer. É isso. Obrigada. Nada. Fala, Lê. Ô, professor, eu questiono muito esse fato dos ateus, por exemplo. O meu namorado, ele é ateu, né? E de certa forma, é meio complicado, porque eu sou católica desde criança, enfim, né? Então, eu tento entender muito mais essa ideia do ateu. E eu queria entender, de fato, isso. Ainda que você seja ateu, mas você seja uma pessoa boa, conforme os princípios pregados pela igreja, que mesmo que você não acredite, você siga, por exemplo, ser uma pessoa boa, ajudar o próximo, todas essas coisas, você ainda assim vai para o inferno justamente só por não acreditar em Deus? De acordo com Santo Agostinho, sim. De acordo com Diego, não. É o que eu penso também. Você teve E aula com o quero Edson? muito. Você teve aula com o Edson? O Edson, Uhum. eu vou lembrar do Edson dizendo para mim quando eu estava no ensino médio o seguinte: o cara que é ateu, ele diz não acreditar, mas ele já acredita que ele não acredita. Então ele acredita em alguma coisa, né? Então o ateu não é aquele que não acredita em nada. Existe alguma coisa que se acredita. Eu sou uma pessoa agnóstica. Eu não tenho religião. Eu acredito em algo. Então, eu acredito que deve existir alguma coisa, porque eu acho que é muito egocentrismo a gente acreditar que não exista alguma coisa, né? Além. Até porque, se a gente parar para pensar, o que veio antes, né? De onde a gente veio? Essa é uma questão muito minha, assim, é uma angústia minha. E que, inclusive, eu e o Edson, a gente debate bastante, porque o Edson também se diz agnóstico, mas eu falo que ele é um carolinha. E aí, justamente, eu acho que se você está praticando bem, meu, né? Vamos aí. Se Deus perdoa, se Deus é o cara da bondade, se Deus é tudo isso que se descreve, então eu acho que se você está praticando bem, vamos que vamos, né? Agora, se eu for seguir à risca os preceitos do cristianismo, eu mesmo estou no inferno. Não tem nem o que dizer, eu estou no inferno. E a vida, se for assim, se tiver que ser, será, né? E Bia, sua mãe tá certa, a mãe é a beleza perfeita, eu concordo plenamente com ela. Então, não sei, é uma coisa que a gente pode passar horas e horas e horas discutindo, e que a gente não vai chegar numa certeza, né? Eu estou vendo que tem muitas mãozinhas levantadas. Vamos tentar ser breves para a gente conseguir seguir, porque ainda tem o Tomás de Aquino. Nós não terminamos no Agostinho. Agora, eu nem sei quem levantou a mão primeiro. Acho que foi a Caiane e depois já perdi a conta. Caiane, diga. Oi, professor. Acho que foi eu mesmo que levantei a mão primeiro. Então, é que veio assim na minha cabeça. Na minha igreja aqui, católica, a gente lê, tem muita gente que gosta de ler a biografia de Santo Agostinho. Tem um livro grossão, assim.
E aí ele também aqui é considerado como, tipo, o pai do purgatório, né? Ele que fala muito do purgatório. Só que no conceito da teoria da iluminação, a gente todos somos pecadores. Então todos nós temos que passar pelo menos pelo purgatório quando morrer. Eu fico nessa pergunta. Sabe? Sim, eu vejo assim, se você se arrepende dos seus pecados antes de morrer, e aí tem a extrema-unção, né? Em O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, lá na primeira ou na segunda parte, eu acho, quando o Capitão Rodrigo ele leva um tiro ou alguma coisa assim, ou ele é ferido por espada, não lembro, que ele tá ali no leito de morte dele, ele tá achando que vai morrer e tal. Aí o padre chega para fazer a extrema-unção e ele faz assim, porque ele é um ateu convicto. No momento que você aceita a extrema-unção, você se arrependeu desses pecados. Eu entendo, a minha interpretação de Agostinho é que se você se arrependeu em vida de todos os seus pecados e se arrependeu verdadeiramente, você não precisa passar pelo purgatório, tá? Você vai direto. Vai. Mas agora, se você não se arrependeu, Deus, por ser a bondade completa e absoluta, ele vai te dar a opção ainda de se arrepender passando pelo purgatório, onde você vai ser julgado e tudo mais. Tá? Essa é a interpretação que eu tenho. Nossa, vocês abaixaram a mão, todo mundo? Jesus Cristo. Eu tinha esquecido. Fala, Luísa. Mas, o professor, falando sobre o negócio do ateísmo lá, que a Letícia tinha falado, uma pergunta. Uma vez eu vi uma palestra que, tipo, de um padre, ele dizia que, assim, sobre fazer o bem e tal, e aí a Igreja Católica disse que perdeu muitos fiéis ao longo do tempo, e aí o padre falou assim, ele não perdeu, porque aquelas pessoas que saíram não eram de fato fiel à Igreja Católica. E aí eu perguntei sobre essa questão da pessoa que vai pro céu, sei lá, ateísta e tal. E aí ele falou assim, que tipo, de acordo com o livre-arbítrio, duvidar da existência de Deus não é um pecado. Porque se Deus deu livre-arbítrio pra gente, então a gente pode duvidar. Tanto que todo mundo que é católico um dia duvidou de Deus, assim. Então ele diz que por conta do livre-arbítrio a gente não é pecador por duvidar da existência dele. Então eu acho que se a gente fizer o bem e Deus, né, de acordo com Santo Agostinho, julgar a nossa fé, quer dizer, o que a gente fez aqui na Terra, então a gente pode ir para o céu. Não vai direto para o inferno, de acordo com o livre-arbítrio. Pode-se dizer isso? Deixa eu ver se eu entendi. Se eu fizer o bem em terra, mesmo que eu não acredite em Deus, eu vou direto para o céu e não direto para o inferno? Não direto para o céu. Tipo, você pode não ir para o inferno. Você pode não ir para o inferno. Sim, é aquilo que eu disse. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque afinal de contas, você está seguindo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, independente de qualquer coisa. E você está seguindo isso por si mesmo, né? Independente de qualquer força externa e coercitiva até que te diga para seguir isso, porque senão você vai para o inferno. Então eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Você se arrepende e vai para o céu. Thaisa. Gi. Não, o purgatório existe justamente para você se arrepender depois. Também. Para você poder se arrepender depois. É um julgamento, né? Vamos lá, então. Seguimos. Vamos dar um salto temporal aqui. Agora a gente vai para a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é aquele momento que a Idade Média já está se esvaindo, tá? E aí a gente tem um outro tipo, uma outra escola cristã que aparece, que é a escolástica. Escolástica porque ela aparece ali no período do surgimento das universidades na Europa. Então, a Sorbonne e todas aquelas universidades que ainda existem e que são muito antigas, né? O grande representante desse momento é Tomás de Aquino.
ou São Tomás de Aquino. Daqui eu coloquei essa imagem justamente porque ela tem um impacto grande em mim, assim. Então, Tomás de Aquino está segurando ali a Bíblia e a Igreja, né? Então, um documento de fé e algo material, onde se cultua Deus neste mundo. Isso vai resumir bastante o pensamento do Tomás de Aquino. Ele vai ter uma grande diferença do Agostinho, que é a questão da razão. Ele vai dizer que a razão e a fé, elas têm que ser aliadas. Uma não pode se sobrepor à outra, tá? Então, olha só, escolástica. Início do feudalismo, os monges da igreja eram os únicos letrados daquele momento, então eles eram os únicos que sabiam ler, que sabiam escrever. O renascimento urbano acontecendo aqui, então você começa a ter as grandes cidades urbanas da Europa, Londres, Roma, enfim, que eles voltam a progredir. A criação das universidades, como eu já disse, e a questão dos universais, que eu já vou dizer. Mas, olha só, uma coisa muito interessante da gente pensar. Durante a Idade Média, as missas, elas eram rezadas na igreja em latim. E se eu estou dizendo aqui que só os monges eram os letrados, isso quer dizer basicamente que a maior parte das pessoas que estavam ali não entendiam o que estava sendo dito, porque eles falavam um idioma comum, que varia ali de acordo com a região da Europa, né? Então, as missas elas eram rezadas assim, só a realeza podia assistir à missa de dentro da igreja e o povo ficava fora da igreja, ouvindo a missa, certo? Então, isso é muito importante de dizer. E para o Tomás de Aquino, isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema porque se ele coloca a razão ali em pé de igualdade com a fé, isso quer dizer que as pessoas têm certos direitos. Daí o surgimento da universidade, que é o surgimento da educação. Olha só como esse trecho que eu escolhi aqui do Tomás de Aquino vai resumir bem o pensamento dele. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Percebam que ele está colocando aqui, pedindo a Deus, todas as faculdades possíveis da razão, né? Tudo isso que ele falou é razão. Então, ao mesmo tempo que ele tem fé, ele coloca a razão ali num lugar privilegiado também. Como eu disse, questão dos universais. O que são esses universais? São conceitos e ideias que são comuns a todas as coisas, como a noção de humano, por exemplo. Existe o universal de humano e existem vários particulares de humanos, certo? Existe o universal de cachorro e vários particulares de cachorro. Então, esse universal é a ideia original disso tudo. É uma racionalização da essência, tá? É possível que a gente conheça esses universais? Tomás de Aquino vai responder. Existem apenas formalmente no espírito, a partir do fundamento percebido nas coisas materiais. Enquanto Santo Agostinho vai cristianizar Platão, São Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles. E aí a gente vai ter uma tradição na filosofia, que é a tradição tomista aristotélica. Então, de Tomás de Aquino com Aristóteles. Olha só o que ele está dizendo, gente. Eu posso conhecer os universais? Eu posso conhecer os universais a partir da minha experiência. Tomás de Aquino é um empirista. Então, da mesma forma que Aristóteles, as coisas só chegam ao meu intelecto se antes elas passam pelos meus sentidos. Então, se as coisas estão passando pelos meus sentidos, eu vou ter uma noção do universal. Existe já na minha razão
Deus colocou na minha razão a ideia original de alguma coisa para que eu possa entender o que é essa coisa no mundo, certo? Isso vai ser importantíssimo para um outro cara chamado Immanuel Kant, lá no século XVIII, quando ele vai falar da teoria do conhecimento na crítica da razão pura. Vamos que lá a gente chega lá, que o Kant é foda. Então, olha só. Essas coisas, por exemplo, o meu caderninho, existe uma ideia universal de caderno e várias variantes particulares desse caderno. E eu só sei que isso daqui é um caderno e para que ele serve e como que eu vou usá-lo, enfim, as utilidades dele, porque existe uma ideia universal aqui e eu só cheguei a essa ideia universal por meio dessa experiência prática, certo? Por meio da minha razão. Então, eu só consigo entender o universal por meio da razão. Qual é o maior universal de todos? Seria Deus. Seria Deus. O maior universal de todos é Deus. Então, eu posso conhecer Deus? É a grande questão do Tomás de Aquino. Enquanto o Santo Agostinho vai dizer que para conhecer Deus, de fato, eu preciso morrer, Santo Tomás de Aquino vai dizer, não necessariamente você precise morrer para conhecer Deus. Talvez você possa conhecer Deus em vida. Como? Vejam só vocês. Oh, Jesus. Calma aí. Pronto. Nós temos a razão humana, que é uma razão imperfeita, e nós temos a razão divina, que é uma razão perfeita. Nós temos a razão humana, que é uma razão limitada, e nós temos a razão divina, que é uma razão que tudo vê, ela não tem limites. Nós temos a razão humana, que é o que o Tomás vai chamar de conhecimento natural das coisas, porque estamos na natureza conhecendo as coisas. E nós temos a razão divina, que é uma razão que tudo sabe, além da própria natureza. Para o Tomás de Aquino, a gente tem que juntar essas duas razões. Essa razão divina vai ser a fé e essa razão humana vai ser, de fato, a nossa razão, a nossa capacidade de conhecer o mundo. Então, aqui o Tomás de Aquino está desenvolvendo uma teoria do conhecimento baseada no cristianismo, certo? Essa teoria do conhecimento baseada no cristianismo, ela vai precisar unir essas duas coisas. Então, a partir dos sentidos da razão humana, iluminada pelo divino, pela razão divina, a gente tem um salto qualitativo das imagens que a gente apreende, transformando elas em conceitos e, portanto, conhecimento. Então, o conceito, ele é o mais próximo que a gente vai chegar do universal. Quando eu tenho o conceito de caderno, esse conceito de caderno é o mais próximo possível que eu posso chegar da ideia original de caderno, daquilo que é universal. Por meio do quê? Dos sentidos e por meio do meu intelecto, por meio da minha razão. Tudo bem? Vamos lá. A gente tem, então, o corpo, que é por onde a gente vai adquirir esse conhecimento, e ele é material, e ele faz parte de um intelecto passivo, que ele só recebe. Então, ele só recebe as imagens. Por meio desses sentidos, da visão, do tato, do olfato, do paladar, a gente vai recebendo essas imagens. E nós temos a alma, que é espiritual, de categoria espiritual, e que é justamente a parte ativa do nosso intelecto. É por meio dessa iluminação divina que está na alma, por meio da nossa razão, portanto, que a gente vai elaborar e conceitualizar as imagens apreendidas, certo? Então, como que a gente conhece as coisas? Por meio de conceitos. Tudo bem? Volto, Samuel. Volto, sim. Pronto. De nada. Então, seguimos. Nós temos aqui dois tipos de intelecto.
o intelecto passivo representado pela matéria, pelo corpo material, e o intelecto ativo representado pela alma, por aquilo que é espiritual, que é a nossa razão e como as coisas chegam para a gente, como a gente conceitua as coisas, tá? Vamos lá. Eu vou provar a existência de Deus para vocês agora. Ou melhor, Tomás de Aquino vai provar a existência de Deus para vocês agora. Ele vai dizer que, portanto, por meio da nossa razão, é possível que a gente possa provar a existência de Deus. Enquanto Santo Agostinho diz que a gente não precisa fazer isso, não se deem ao trabalho de provar a existência de Deus, porque Deus se prova por si só nas coisas que ele criou, na sua própria criação. O Tomás de Aquino vai dizer, não, eu posso provar sim a existência de Deus. E ele vai dar 5 vias das provas da existência de Deus. A primeira via é o movimento. Vejam só, é muito aristotélico. Só algo em ato pode mover o que existe em potência. Assim, há sempre uma força movendo outra em direção à mudança. É preciso pensar em algo que seja ato puro e que movimente todas as outras coisas. Caso contrário, entraríamos em uma regressão ao infinito. Essa primeira via ela pode ser chamada também de o primeiro motor imóvel do Aristóteles. É a mesmíssima coisa, certo? Eu preciso pensar em uma coisa que dê movimento a todas as outras. Se eu for pensando o que me dá movimento, o que dá movimento para o que me dá movimento, eu vou entrar numa regressão ao infinito. Então, racionalmente, eu preciso concluir que existe uma coisa que seja ato puro e que dê movimento a todas as outras coisas. E essa única coisa que é ato puro, que dá movimento a todas as coisas, ela só pode ser Deus. Primeira prova da existência de Deus. Segunda prova da existência de Deus. Causa eficiente. Mais uma vez, o Tomás de Aquino aqui usando Aristóteles para provar Deus. Nada pode ser causa de si mesmo, ou seria anterior a si, sendo isso impossível. Eu não posso ser causa de mim mesmo. Eu não posso ter me criado, porque eu não sou anterior à minha própria existência. Existe algo anterior à minha própria existência. Olha, vocês podem me responder, claro, sua mãe, né? Como a mãe de alguém disse agora há pouco. A minha mãe é a causa da minha existência. Meu pai são a causa da minha existência, sem dúvidas. Da mesma forma, meus avós paternos e meus avós maternos. E da mesma forma, os meus bisavós paternos e maternos. Eu vou tentar encontrar numa árvore genealógica a origem de mim. Eu vou conseguir? Não. Então deve existir uma causa eficiente, uma causa primeira que causa todas as outras causas. Essa causa eficiente, ela tem que ser anterior a si mesma? Não. Ela tem que ter sempre existido. Portanto, a única coisa que sempre existiu e que sempre existirá, que é infinita, é Deus. Terceira via da existência de Deus. Contingência e necessidade. Um ser contingente é um ser que depende da existência de outro ser. Eu dependo da existência de outro ser. De novo, eu dependi da existência da minha mãe, certo? E do meu pai. Assim, todo ser no mundo é contingente. Contingente é acidental, tá? Eu existo porque eu tô aqui. X. Pois precisa da existência de outros. Pai, mãe, avô, avó. Para que possa existir. Assim, é preciso admitirmos a existência de algo que seja necessário. Isso é, que não precise da existência de outrem para existir. E que toda contingência seja fruto de sua necessidade. A única coisa necessária que existe só pode ser Deus. Quarta via da existência de Deus. Os graus de perfeição. Todos os seres têm graus de perfeição distintos e que podem ser comparados entre si. No entanto, para que haja uma comparação entre perfeições, é preciso que haja uma base comparativa para isso. Isto é, um ser que tem em si mesmo o maior grau de perfeição possível. Eu preciso ter a perfeição para conseguir comparar esses graus de perfeição e criar esses graus de perfeição também, né? Não é possível
que eu crie na minha cabeça a ideia de perfeição, porque eu não sou perfeito totalmente. Então deve existir alguma coisa perfeita totalmente para criar e servir de base comparativa para todos os graus de perfeição possíveis. Isso daqui vai servir para o Descartes, quando ele for provar a existência de Deus também. Quinta é a causa final. Toda a natureza tem um propósito e tende a um fim específico. Para que a natureza possa chegar ao seu fim, é preciso que haja uma ordem estabelecida. Se as coisas estiverem em desordem, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos de chegar aos meus fins. Essa ordem só pode ser estabelecida por uma inteligência ordenadora de todas as coisas. Essa inteligência ordenadora de todas as coisas só pode ser Deus. E Deus está provado racionalmente para vocês. A partir da fé e da razão, eu consigo provar Deus, ainda com 5 argumentos, vejam só vocês. Eu consigo provar Deus com 5, não é um argumento, são 5 argumentos. E se vocês pararem para analisar certinho as 5 vias da existência de Deus do Tomás de Aquino, são logicamente imbatíveis, né? Porque, de fato, a minha razão, ela não consegue regredir a tanto. Ela não consegue ir para trás a tal ponto que eu consiga encontrar uma causa originária de todas as coisas que não seja Deus. Fala, David. Professor, eu não entendi muito bem a terceira causa da contingência e necessidade. Você poderia repetir, por favor? Posso repetir de novo? Sim, senhor. Deixa eu só pegar aqui o meu slide. Certo, vamos lá. Todos nós somos contingentes. Isso quer dizer que nós não somos necessários para a existência de todas as outras coisas, certo? Eu não preciso existir para que todas as outras coisas no mundo existam. Mas existe alguma coisa que precisa existir, que seja necessária, portanto, para que todas as outras coisas existam. A única coisa necessária possível é Deus. Certo? Entendi. É uma viagem, mas entendi. Valeu, professor. É isso, imagina. Fala, Fê. Oi, professor, e aí? Tudo bom? Você falou, beleza? Você falou no começo que ele, diferente do Santo Agostinho, ele tentou provar que a gente poderia conhecer Deus em vida, né? Ainda não entendi, essa parte. Como? Com a razão. Não existe possibilidade de eu não acreditar e não conhecer Deus em todas as coisas, porque Deus é necessário. Se eu duvidar de Deus, isso quer dizer que eu não estou usando a minha razão. Isso quer dizer que eu não estou colocando em uso aquilo que Deus me deu de mais precioso, que é a razão. Então eu conheço Deus, ao contrário do Agostinho, por meio das coisas da minha própria existência. Eu vou conhecer essencialmente Deus, eu vou chegar próximo, por meio do conceito de Deus, que é necessário, que é perfeito, que é eterno, que não depende de qualquer outro ser, enfim, e por aí vai. Entendeu? Beleza. E o empirismo aí seria essa relação, né? Exatamente. Eu vou apreender as imagens por meio dos meus sentidos e por meio dessa apreensão de imagens eu vou usar a razão para conseguir criar um conceito. Tá bom. Beleza, valeu. Nada. Fala, Isa. Por que para ele é tão difícil ter a ideia de que uma das possibilidades dessa razão é você não acreditar que você não veio de lugar nenhum? Do tipo que é o que acredita os ateus e os agnósticos. Eu não sei, pronto, acabou, eu não tô nem aí. Por que é tão difícil assim? Lógico, naquela época eles queriam saber de onde eles vinham tudo. Mas muitos deles acreditam que, vim do fogo, pronto, acabou, vim da água, vim... E essa parte de... Tem um ser que é onipresente, onipotente, unitudo. Para eles, essa razão de
eu não acredito que venha de algum lugar, não pode ser aceita? Não, porque para eles não é logicamente válido e você está indo contra o grande dogma maior da igreja. E o grande dogma maior da igreja é acreditar que Deus existe. Deus é uma verdade incontestável, porque ele é um dogma, né? Então, é uma verdade incontestável. E eu não sou absolutamente ninguém neste mundinho de Deus que possa contestar essa verdade incontestável. Porque ela é incontestável. E Deus existe, sempre vai existir. E é isso. A grande diferença, o que você está colocando, é a racionalidade de fato. É, por exemplo, o discurso da ciência, que vai tentar encontrar Deus de forma realmente racional, e aí a gente tem lá, né, a partícula de Deus e tudo mais. A diferença é o dogma para a possibilidade da existência de alguma outra explicação, né? O dogma, ele não te permite qualquer outra explicação que não seja aquela. Então, a igreja tem os seus dogmas, a igreja, ela legitima os seus dogmas, e aquele que não acredita nos seus dogmas, ele não é um fiel. Então, para eles, não existe outra possibilidade de origem das coisas, né? Daí, por exemplo, a gente tem escolas que são cristãs e que não ensinam, por exemplo, a teoria da evolução, né? Então, o Big Bang, por exemplo, não é uma teoria possível. A gente ter vindo do macaco não é uma teoria possível para a igreja. Não é uma teoria possível. A gente tem aí hoje um Papa que ele é um pouco mais aberto, né? O Papa Francisco aí, ele é um cara da teoria da libertação. Lembra lá quando eu falei da Rigoberta Menchú com vocês? E aí eu coloquei um trecho do Henrique Dussel. O Dussel é um desses caras. O Dussel é um dos caras da teoria da libertação cristã. Olha só que interessante. O Dussel é um cara comunista, marxista e cristão. Então, as coisas elas podem confluir, embora muita gente diga que não, as coisas podem confluir. E é muito interessante ler isso. Então, você tem uma abertura hoje da igreja muito maior, não só nesse sentido, mas, por exemplo, no sentido das pessoas trans serem aceitas, das pessoas LGBT, no geral, serem aceitas pela igreja e tudo mais. Então, é isso, é o dogma. Se você não segue dogma, você já é um não fiel. Te respondi? Respondeu, Di, obrigada. É que assim, é lógico, a gente está no século XXI, né? Então essa ideia de, tipo, racionalidade, para mim, não tem nada a ver com fé. É tipo ciência. E naquela época, tipo, se você é uma pessoa com razão, você tem que acreditar no que a gente está propondo. Exatamente. Até porque, de novo, eles não tinham acesso à educação, eles não tinham acesso a outras formas de pensamento. E isso só vai começar a mudar no Renascimento, né? E vai mudar de fato, mais ou menos, no Iluminismo. Quando você começa a trazer a luz da razão, quando você começa a pensar que existem outras coisas possíveis. Certo? Gente, passei 15 minutos. Obrigado, Lê. Passei 15 minutos do tempo. Foi ótimo hoje. Não, prof, Você acabou não os passou, 40. não? Passou 11h40? 11h40. Olha, eu tô aqui correndo pra caralho. Não sei porque eu coloquei na minha cabeça que era 11h20, velho. Então tá, então não passei. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês querem que eu volte? Professor, Diga. poderia voltar na parte do corpo e da alma, por favor? Posso voltar na parte do corpo e da alma. Tomás de Aquino, ele vai dizer basicamente o seguinte: o corpo é material, né? Então é o que a gente tem aqui em vida.
E é justamente por meio do corpo, por meio dos sentidos, portanto, do tato, do olfato, do paladar, da visão e da audição, que eu vou conseguir aprender as coisas que me são dadas no mundo. E aprender as coisas que me são dadas no mundo é aprender a criação de Deus. Na criação de Deus, existem elementos de Deus. Então, Deus está em todas as suas criações. E aí é justamente por meio disso, do material, que eu vou apreender, mas o que vai dar o meu salto qualitativo? O que eu quero dizer com um salto qualitativo? O que vai transformar o meu entendimento, a minha apreensão em conceito, né? É a razão. A razão aqui é espiritual. Isso é muito importante de dizer. Porque se ela foi dada por Deus e ela está ali junto com a fé, isso quer dizer que ela é espiritual. Ela é maior, ela é iluminada. E é justamente por meio disso que eu vou conseguir entender e conceitualizar alguma coisa. O Agostinho está dizendo que a gente entende por meio de conceitos, certo? Então, e isso tem um caminho. E esse caminho começa nos sentidos, na apreensão das imagens, dos sons, dos cheiros, enfim, dos sabores e tal, para eu criar um conceito possível de alguma coisa. Certo? Mas esse conceito não é universal, propriamente dito, né? Ele é proximidade do universal. Professor, eu sei que eu já fiz essa pergunta na aula de Aristóteles, mas esse universal não seria o mundo das ideias? É isso que não entra na minha cabeça, sabe? Então, seria o mundo das ideias. É que, veja bem, David, esses caras, eles estão tentando explicar as coisas. Para eles, não é possível ainda explicar as coisas só a partir do material. É o que a Isa estava falando. Não é possível eu usar a minha razão para entender que o que existe é isso e que não existe uma vida após a morte. Lá no Iluminismo vai ter um cara chamado Denis Diderot. O Diderot, ele foi o criador da enciclopédia. E o Diderot, ele vai falar nessas palavras mesmo, tá, gente? Ele vai falar, bom, se Deus é tudo, se Deus está em todas as coisas, então a minha bosta é Deus também. Ele vai falar nestas palavras, ele vai usar estas palavras. E ele vai usar a própria noção de que do pó viemos e ao pó voltaremos contra a igreja. Porque ele vai dizer, então tá bom, se do pó viemos e ao pó voltaremos, isso quer dizer que nós somos feitos de pura matéria. E a gente vai morrer. E não tem universal porcaria nenhuma. Todo universal, então, é uma abstração. Porque eles precisam abstrair as coisas para tentar entender a origem das coisas. Não é como a nossa razão, e aí eu entendo perfeitamente a sua dúvida, não é como a nossa razão que está dizendo para a gente, eu vou pela ciência tentar encontrar a origem de alguma coisa. Então hoje eu tenho uma tabela periódica para me explicar isso, a matéria. Eu tenho evidências científicas que me explicam as coisas. Né? E aí, por isso, a grande guerra da igreja com a ciência. A grande guerra do acreditar e do racionalizar, enfim. É isso. Eles precisavam partir de alguma coisa, de alguma ideia. Tá? Então, a falta de ciência, a falta de recursos, a falta de conhecimento que eles tinham. Por exemplo, eu já citei isso para vocês. A Hipátia, né, de Alexandria, que eu até ia colocar nos slides aí para vocês a indicação para o filme, né, da queda do Império Romano, que é Ágora. Eu já falei para vocês, a Hipátia, ela observando os astros e tudo mais, ela foi a primeira a pensar que, na verdade, a Terra seria um círculo, ela não seria plana. E aqui eu queria muito, muito usar o vídeo do William Bonner nesse momento, falando da Terra plana. E depois usar do lado o vídeo da nave espacial lá, que foi agora, e mostrou
circunferência da Terra, curvatura da Terra, enfim. E aí você não tem essa ciência, você não tem o cara indo pro espaço para ver a curvatura da Terra. Então você precisa partir de alguma coisa. E nós estamos olhando a partir do o próprio umbigo, né? Nós somos a semelhança de Deus. E como que a gente representa Deus? Como um homem. A gente representa Deus. As grandes representações de Deus na arte são um cara branco sentado num trono, e daí a representação também do governo imperial, do governo absolutista. Então o cara tem um trono, ele tem os anjos ali em torno dele, que também são loirinhos, com cabelinho cacheado e branquinhos e tudo mais. Eles precisam partir de alguma coisa. O conhecimento precisa partir de alguma coisa. Então os universais são uma forma deles conseguirem entender essas coisas. Respondi? Falei demais até. Respondeu, valeu, professor. Imagina. Isa, você levantou a mão de novo ou é daquela hora ainda? É daquela hora, desculpa. Imagina. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então é isso. Semana que vem começamos a apostila nova de Sociologia, e aí a gente vai entrar nos contratualistas, que eu adoro, de paixão, e vai ser massa. Tudo bem? Gente, obrigado. Beijo pra vocês. Tchau, professor. Obrigado. Boa semana. Qualquer Professor, coisa me chama. tá vendo? Platão tá em tudo, tá vendo? Até nessas ideias aristotélicas. Eu falo. Inclusive em você. Falou, Tchau, professor. gente. Obrigado. Tchau. Valeu, professor. gente. Tchau. Beijo.